Bom dia, pessoal. Esse aqui é o início de um primeiro de vários vídeos que eu pretendo fazer. De certa forma é um vídeo teste, até porque eu preciso desenvolver ainda uma familiaridade com essa coisa de produzir vídeos e tudo. Então ainda a qualidade não está perto ou dentro do que eu espero, mas tudo exige um início, então estamos aqui. Deixo aqui as redes sociais para quem se interessar em acompanhar, tá? Preciso também fazer um disclaimer, né? Porque realmente isso aqui não se trata nada de recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Eu realmente não sou nenhum analista de valores e nem tenho pretensão de comercializar alguma coisa com relação a isso durante nesse momento, pelo menos. E trata-se apenas de minhas visões pessoais, do que eu tenho desenvolvido dentro desses anos no mercado financeiro que eu opero, no sentido de tentar ampliar essa troca, né? Com uma maior qualidade, com uma maior visão, com um novo canal, né? De demonstração dessas visões a partir do setup JJ, que foi desenvolvido dentro desses anos todos de mercado financeiro. Então vamos lá, vamos ao início. Petrobras, né? Petri 4, né? São as ações preferenciais nominativas. Petrobras é um dos ativos que todos sabem, de maior liquidez do mercado financeiro brasileiro. É uma das ações que eu mais opero, inclusive em day trade. Todos os domingos todo mundo sabe que são publicados os gráficos diários, né, para um acompanhamento de uma visão de um médio prazo, para que a gente saiba mais ou menos para onde está indo o ativo, né? Então, primeiramente, nesse vídeo, eu queria apresentar aqui, de forma sucinta, o setup JJ, que ele é composto, né, de uma média móvel exponencial de 9 períodos, que é essa média amarela, tá? Para quem não sabe o que é média móvel nada mais é do que uma fila de médias, né? Então, quando a gente fala de média móvel exponencial de 9 períodos, a gente trata do cálculo dessa média dos últimos 9 períodos anteriores ao período atual, né? Então, mais o período atual, né? Dos últimos 8 períodos anteriores, mais o período atual. Em que esses 9 períodos, né, esses 9 candles, é feita uma média exponencial, dando um peso maior aos últimos períodos, como a exponencial, né? Então, o setup JJ é composto da média exponencial de 9 períodos, uma média exponencial, que é essa média branca, de 27 períodos, tá? Uma média exponencial, móvel exponencial de 200 períodos, que é essa média alaranjada, que é uma média muito utilizada, tanto a média aritmética quanto a média exponencial de 200 períodos é muito utilizada por grande parte dos analistas de mercado financeiro, tá? Tanto os institucionais quanto os amadores, como eu sou, né? Então a média é muito importante porque ela demonstra um período mais longo do comportamento do preço, né? Então, se a média exponencial de 9 períodos está apontada para cima, fatalmente a tendência é de alta, tá? Como vocês podem ver aqui que a linha de tendência também é altista, né? Daí a média de 27, né? Que mostra o médio prazo dentro do período analisado, sendo que, lembrando que a gente está analisando aqui o gráfico diário. E a média de 9 períodos é a média rápida, a média de curto, né? O setup JJ também tem um MACD, tá? Um MACD 18 dentro dele. O MACD nada mais é do que a diferença entre uma média rápida, que no meu caso aqui é uma média de 9 períodos, e uma média curta, uma média lenta, né? Que no meu caso aqui é uma média de 27 períodos. Então, se a gente diminuir 27 por 9, dá 18. O meu MACD aqui é um MACD 18, né? E essa diferença forma o histograma. Então, o espaço entre a média de 27, que é a branca, e o espaço da média de 9, que é a amarela, vai formar um histograma que é o MACD.
quando a média de 9 está se distanciando da média de 27, ou seja, a média rápida está se distanciando da média de 27, quer dizer que a força do movimento está aumentando, né? No caso aqui é uma alta, então esse movimento de alta está crescendo. No caso de uma queda, a mesma coisa. E quando ele vai se encurtando, essa diferença, o histograma do MACD também está diminuindo. Ó. Então quer dizer que a força do movimento do preço está diminuindo, tá? O setup JJ também é composto de uma banda de Bollinger de 27 períodos, tá? A banda de Bollinger nada mais é do que o desvio padrão de um determinado período analisado, né? No caso aqui a gente colocou 27, multiplicado por 2, tá? Então, a banda de Bollinger, nesse caso aqui, é uma banda de Bollinger de 27, ou seja, um desvio padrão de 27 multiplicado por 2. Então, essa minha banda de Bollinger aqui são 2 desvios padrões de 27 períodos, tá bom? E a banda de Bollinger demonstra muita coisa, né? Como dado exemplo já em vídeos explicados aí, a banda de Bollinger nada mais é do que o limite teórico do preço ser esticado. Então, se vocês verem, a banda de Bollinger ela demonstra, quando ela é rompida, uma questão de sobrevenda, sobrecompra ou sobrevenda, né? No caso desse nosso movimento analisado aqui, que a gente vai acompanhar ele em todos, tá? Para chegar a uma conclusão aqui de como interpretar o setup, no momento em que o preço rompe a banda de Bollinger, a gente considera que ele está numa sobrecompra aqui no caso, né? Quando ele rompe para baixo, ele está numa sobrevenda. Então não é um bom momento de se comprar, né? Os melhores momentos de se comprar é quando o preço está perto da média, né? Porque a gente vem aí para a teoria da regressão à média de Francis Galton, né? Que ele diz que os preços tendem a regredir à média, bem como a média tende a regredir ao preço, né? Um vai se encontrar com o outro geralmente. Como a média de 9 é a média rápida, fatalmente, ou seja, matematicamente é mais provável que o preço se reencontre mais vezes com a média rápida, né? Então, toda vez que o preço tocar a média, né, teoricamente é um bom momento de se comprar, aliado a outros fatores do setup que a gente vai ver que ele demonstra aqui, tá? No momento que o preço está mais grudado lá na banda, não é um bom momento de se entrar numa compra aqui, tá? No caso desse movimento, que é o movimento de alta, né? Se o movimento for de baixa, é o contrário, né? Seria venda, né? Então aqui nesse momento o preço está mais esticado, ó. O preço está numa sobrecompra. Não seria um bom momento de compra, tá? Os bons momentos de compra são quando o preço estão grudados à média, longe da banda. Volume. Volume, para mim, é um dos indicadores muito importantes para análise técnica e de tomada de decisões, tá? O volume, segundo Joel Greenblatt, é a Maria Fumaça que toca a locomotiva, né? Que toca os vagões do trem. Então, o volume é o que vai levar o preço para cima ou para baixo, né? Na questão aqui do movimento analisado, ó, a gente vê um aumento de volume mesmo ainda quando o preço não tinha mexido. Então, a gente tem uma divergência aqui de preço, ó, e volume, né? Automaticamente, o volume está anunciando, esse volume crescente comprador, está anunciando que o preço vai subir, né? A gente vai ainda aliar ele aos outros indicadores do setup, que a gente vai chegar à observância do porquê o setup é um relógio suíço, tá? Mas aqui analisando o volume, então nesse movimento aqui, né, a gente vai observar que se criou, depois que o volume cresceu, o preço adquiriu uma característica de movimento altista, né, até certo ponto em que o volume caiu, olha. O preço continuou subindo, mas o volume caiu. Então a gente criou uma divergência aqui de preço e volume. Sinal de que a força da locomotiva, né, dos vagões, que é o preço, estava perdendo, estava caindo.
Então aqui já era um sinal de alerta para que a gente ficasse esperto depois dessa compra aqui bonita, de que o volume, de que a força dessa alta estava caindo, estava perdendo a força, estava se esvaindo, tá? E outra coisa, o volume aqui está acompanhado de uma média aritmética de 20 períodos, né? Média aritmética, lembrando que a média que eu uso nos preços são exponenciais, tá? Há uma diferença aí, é importante cada um conhecer os indicadores que usam. Em alguns grupos, em alguns momentos já expliquei o que é isso, eu não vou explicar agora, é importante vocês verem, em vídeos futuros eu posso repetir essa explicação da diferença de uma média aritmética para uma média exponencial, tá? No volume, então, nós temos uma média aritmética, tá? JJ Index. O JJ Index veio para o setup a partir da necessidade que foi encontrada na época que eu usava o setup, já que o setup JJ já existia, de achar alguns sinais em cima do OBV, On Balance Volume. Ele, antigamente, o setup JJ tinha o OBV. Mas a partir do momento que eu achei a necessidade de encontrar algum sinal complementar dentro do setup de compra e de venda para uma segurança maior, eu tentei colocar uma média aritmética, tá? No OBV, sendo que o OBV dava muito sinal falso. E estudando a fundo para encontrar um novo indicador parecido com o OBV, né, eu encontrei o PVT, Price Volume Trend. E em algumas plataformas vocês vão encontrar aí tendência de preço e volume, tá? TPV. É a mesma coisa, tá? Price Volume Trend. E a partir disso foi colocado no setup essa média exponencial de 50, a qual, quando o PVT cruzava para cima, ele dava um sinal de compra. Quando o PVT cruza para baixo, ele dá um sinal de venda. E dentro de estudos e parcerias com vários amigos, o Lex, né, para Lex, no Twitter, ele sugeriu o uso da banda de Bollinger, até porque no livro Bollinger, Bollinger Bands, do John Bollinger, né, ele sinalizava o uso da banda de Bollinger no PVT, tá? E a partir o Lex sugeriu uma média de 20, que é o padrão da Bollinger Bands, né? Só que eu estudando, fazendo backtests e tudo, achei que seria mais viável e mais eficiente usar uma banda de Bollinger de 50 períodos com 2 desvios padrões, tá? A partir desse conjunto aí, surgiu um novo indicador que é o JJ Index, tá? Que é um PVT com uma média móvel aritmética de 50 e uma banda de Bollinger de 50 períodos, tá? Em que quando o preço cruza a média de 50 para cima, ele dá sinal de compra. Quando cruza para baixo, dá sinal de venda. Quando o PVT cruza a banda de Bollinger para cima, ele dá uma sobrecompra. Quando cruza para dentro, dá uma sobrevenda. Dá um retorno à média, na verdade. Sobrevenda é quando ele cruza para baixo, tá? Aqui, nesse movimento analisado em conjunto, o PVT cruzou a média de 50 nesse ponto aqui. E se vocês verem, é justamente o começo da alta, tá? A gente vai analisar todo o movimento em conjunto. Ainda a gente está em conhecimento dos indicadores do setup, tá? Mas logo que a gente apresentar os indicadores, eu vou apresentar para vocês o conjunto disso, que é o relógio suíço. Mas outro indicador é o CCI 50, tá? 50 períodos, Commodity Channel Index. Esse indicador aqui, ele foi trazido para o setup pelo Francisco Menegas, tá? Antigamente eu usava o IFR ou RSI, né? Relative Straight Index, ou seja, o índice de força relativa. O CCI funciona, o CCI com 14 períodos, tá? O IFR que eu usava. O CCI 50 funciona bem parecido com o IFR 14.
porém ele traz algumas funcionalidades a mais. Se vocês lembrarem o IFR, né, ele tem a linha de 80% e a linha de 20%, sendo que na linha de 80% é uma sobrecompra, quando ele rompe para cima, e a linha de 20%, quando ele rompe para baixo, é uma sobrevenda. Essas linhas no CCI, elas são representadas pelo 200 e o menos 200, tá? Quando o IFR rompe a linha de 200 para cima, ele está em uma sobrecompra. Quando ele rompe a linha de menos 200 para baixo, ele está em uma sobrevenda. E quando ele volta para dentro da linha de 200, ele está fazendo uma regressão à média, um sinal de regressão à média, tá? Tanto voltando aqui no JJ Index quanto no CCI, é possível analisar convergência e divergência, tá? Então, no próprio JJ Index aqui, se você vê o movimento da linha do PVT, está descendente, sendo que o movimento da linha do preço estava ascendente, divergência. A mesma coisa aqui, da forma como a gente analisa IFR, o CCI também pode ser observada essa questão, tá, de convergência e divergência. E aqui tem uma divergência clara do CCI com o preço, tá bom? Sendo que esse sinal é um sinal de reversão, né? Todo mundo sabe que é um sinal de reversão que é preciso ficar de olho com o stop bem ajustado aí, para que não seja devolvido, no caso de uma operação iniciada de compra aqui embaixo, como a gente vai ver que o setup deu o sinal. Como no caso de quem não entrou, né, foi querer pegar aqui no meio do movimento, ficar esperto porque tem um aviso de divergência, tá bom? E mais ainda, dentro do setup JJ, a gente tem o Fibonacci, que foi um sistema operacional muito inteligente, especial e eficiente, desenvolvido pelo Marco Rossi, tá? Sendo levado aí a público e atualmente capitaneado pelo Caco Maia, pelo Lex, e por esse também que vos fala também que sempre que contribui, né, com essa divulgação, com a utilização, por questão da qualidade do próprio indicador. O Fibonacci é um sistema, tá, de níveis operacionais que observam uma dinâmica, tá, uma dinâmica muito especial, e que é um sistema muito democrático, como nós falamos dentro do Fibonacci Club, tá? Eu, particularmente, sempre traço aí em torno de 3 a 5 fibos por gráfico. E eles têm uma coloração padrão para que eu saiba do que se trata. Então, nos meus gráficos, quando forem observados uma linha de Fibonacci em amarela, eles são fibos traçados a partir de topos e fundos do gráfico mensal, tá? Nesse gráfico em especial aqui, vocês não estão vendo um Fibonacci em azul, mas quando for observado em algum gráfico o Fibonacci em azul, ele foi traçado a partir de topo e fundo do meu gráfico semanal. O Fibo traçado roxo, que estão nos gráficos que tiverem, são fibos traçados a partir do topo e do fundo da pandemia, que gira em torno ali de fevereiro, março de 2020, e o fundo em torno de julho, agosto, setembro até outubro de 2020 também, tá? Os gráficos que não tiverem esse fibo roxo é porque ele já foi rompido, o fibo já acabou, tá? E vamos lá para o conjunto da obra operacional desse movimento que eu tenho demonstrado para vocês, tá? Se vocês observarem aqui, eu estou dando de exemplo esse movimento de dezembro, mas poderia dar qualquer movimento aqui dentro do gráfico, tá? Em especial eu estou dando esse porque aqui, se vocês observarem, o preço desde o ano passado foi margeando a linha da média móvel exponencial de 200, tá? Pela parte de cima, ou seja, a tendência era altista, né? Inclusive, se vocês virem a linha de tendência traçada aqui, ela é altista, tá? E dentro disso, nesse
período aqui, vocês vão ver que o volume estava ascendente, sendo que o preço ainda não tinha dado sinal de alta, né? Mas o volume já sinalizava um futuro movimento de alta no preço. E aí, nesse período aqui, nesse sentido aqui, nesse ponto do tempo, né? O JJ Index deu o sinal de compra aqui no cruzamento do PVT com a média móvel aritmética de 50 períodos, ou seja, ele aqui deu o sinal de compra, né? Justamente aqui, quando ele tocou a média de 200 mais uma vez, tá? O CCI veio logo atrás, ele deu uma rebarbada aqui, mas ele confirmou aqui um pouquinho na frente a compra também rompendo a linha de 100 para cima, tá? O preço aqui também houve uma diminuição aqui do histograma na venda, né? Do histograma baixista do MACD 18 e depois o cruzamento das duas médias, que é chamado pelo Caco de duplo rompimento, né? Sendo que o preço rompeu a média de 9, rompeu a média de 27, dando essa segurança de compra junto com o volume, junto com o PVT e o CCI confirmando. E o Fibonacci dando o primeiro alvo no 111 desse Fibo aqui mensal, né? Desse Fibonacci em amarelo, tá? Então aqui, essa operação daria uma boa compra nesse setor aqui do preço, do tempo, né? E o nosso stop se daria quando ele atingiu, ele rompeu, né? O preço rompeu o 111 do Fibonacci, porém foi perdendo a força, tanto que o volume aqui foi dando a divergência, como a gente já mostrou anteriormente. O PVT foi dando, o JJ Index foi dando a divergência e o CCI também foi dando a divergência do preço, né? Então aqui quando o preço voltou para dentro da banda, ó, seria o nosso ponto de stop aqui, sendo que o PVT também deu o ponto de stop aqui, que ele saiu da sobrecompra para dentro da banda de Bollinger, e o próprio CCI também rompeu a linha de 200 para baixo, saindo da sobrecompra. Então o ponto ótimo dado de stop do setup seria aqui nesse ponto aqui do 127, desse fibo roxo, que é o fibo da pandemia, tá bom? Acredito que esse aqui em linhas gerais, é uma apresentação razoável do que como funciona o relógio suíço em conjunto, tá? Agora eu queria dar uma visão razoável aqui para todos de para onde vai o preço, né? Porque é muito fácil a gente dizer sobre o que aconteceu, para que a gente tenha uma visão, claro, de como funciona o setup, da dinâmica da utilização do setup no conjunto total dele, que vai desde os índices de médias exponenciais, né? Médias móveis exponenciais, banda de Bollinger, volume, JJ Index, CCI e Fibonacci. Para onde é que a gente vai com o preço agora, né? A gente tem que observar aqui que a partir do início de fevereiro, o preço no gráfico diário, lembrando, deu uma estabilizada aqui entre esses níveis de Fibonacci, ó, né? Ele está formando um retângulo aqui, né? E tanto que a própria banda de Bollinger fechou a boca, né? Ela deu uma queda de volatilidade, né? E o preço se segurou. O preço tem se segurado aqui, lembrando que a média de exponencial de 27 de 200 períodos continua altista, ou seja, a tendência ainda continua de alta. Porém, o PVT deu uma segurada aqui, né, na linha de 50. O próprio CCI aqui está mais ou menos na linha de 0 aqui, meio de indefinição. Então, dentro desse período aqui, diário, gráfico diário, a gente interpreta que o mercado não cabe uma operação. Claro que caindo tempos para gráfico de hora, gráfico de 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, vocês vão achar oportunidades boas aqui operacionais dentro do próprio setup, tá? Porém, a gente está tentando demonstrar aqui a operacionalização do setup dentro desse ponto, porque
mesmo que o tempo gráfico fosse de 3 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos, de 60 minutos, uma operação dentro de uma visão assim, olha, com o preço consolidado, não seria uma boa entrada de trade, tá? Então, no momento que eu visse o gráfico de 3 minutos dentro dessa circunstância aqui, eu não iria operar, tá bom? É isso que eu acho que é importante demonstrar, porque nenhum setup inteligente, pessoal, vai demonstrar entradas e saídas toda hora, tá? O mercado, quando a gente opera com qualidade e inteligência, a gente trabalha com seleção, não com quantidade. Então a gente seleciona os melhores trades, os melhores momentos, as melhores oportunidades. E para isso, eu que opero ações, mas para quem opera índice, quem opera dólar também, quem opera câmbio, quem opera commodity, o que for, tem que estar atrás desses melhores momentos. Ó. Aqui um grande momento, aqui outro grande momento que eu mostrei, aqui um ótimo momento de venda, aqui um ótimo momento de compra, aqui um ótimo momento de venda, porém um período assim, de indefinição, não é o momento de se operar. Aqui a gente está falando de um ativo, né, que chama Petri4, Petrobras Ações Preferenciais. O próprio Ibov, existem mais de 80 ações a se escolher. Então, quando uma ação está assim, ou quando o índice está assim, ou quando o dólar está assim, não é o momento de abertura de operacional. E sim é o momento de observar, para que ele gere uma circunstância assim, para que ele gere uma circunstância assim de regressão à média, para que ele gere uma circunstância assim de regressão à média, mas não esse período aqui, né? Esse período aqui a gente não tem definição para onde o mercado vai, tá? Bem, gente, é isso que eu pretendia demonstrar para você nesse primeiro vídeo, para vocês. Espero ter contribuído com todo mundo. Os comentários de todos são muito bem-vindos aqui. Eu gostaria de fazer o agradecimento a algumas pessoas que hoje, além de parceiros, são grandes amigos meus e que contribuíram para que a minha evolução chegasse aqui onde está, o próprio setup chegasse aonde está. São pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que vão fazer parte do meu dia para a vida toda. Que é o Caco Maia, que é o Lex, que é o Francisco Menegais, que é o John Silva e que é o meu xará, né, de nome e sobrenome, André Araújo. Tá bom? Agradeço a todos aqui. Esse é um primeiro vídeo. Eu sei que ainda não está dentro da qualidade esperada por vocês e muito menos por mim também. Mas existe um começo, para tudo há um começo e depois a evolução de tudo. Eu acredito na evolução do mundo e acredito na minha evolução também. Então, agradeço a todos a atenção, o tempo dispensado em assistir o vídeo. Espero ter contribuído com todos, espero a contribuição de vocês também, tá bom? E água fura pedra. Um abraço a todos. Os